que nós temos de estar participando de uma mesa mediúnica, da onde se originaram todos esses livros que o Roberto falou. Então, quando eu fui procurar uma mensagem para o dia de hoje, eu lembrava que havia uma mensagem falando sobre esse sentido, sobre esse tema, nesse livro Contos do Outro Lado. E aí, quando eu a li, eu vi perfeito, né? Uma mensagem maravilhosa desse irmão que fala da sua luta em uma encarnação que ele teria a oportunidade de reencarnar como mulher, né? E também vem de encontro ao Dia da Mulher, que foi sexta-feira, dia 8 de março. Então eu falei, fechou com o nosso tema. Vocês puderam ouvir, mas é melhor quando a gente lê, né? Então, assim, ela é do livro Contos do Outro Lado, como a dona Sandra falou, como eu já falei. E assim como essa, a gente tem inúmeras histórias de irmãos sobre vários assuntos. Muito interessante. O tema de hoje é um tema bem difícil de a gente falar. Uma palavra forte, carregada, e que a gente acha que já está livre dela. Será? Será que já estamos livres do preconceito? O que é o preconceito? O preconceito é só de raças, de credos, na questão do homossexual, na questão das religiões, na questão do modo de falar, enfim, depois vocês vão ver, nem eu sabia que de classificação existia tantos, e fora os outros tantos que não estão ali. Não, não é só isso. Não é só isso. Toda vez que a gente tem uma ideia pré-concebida e alguém nos traz uma nova ideia a respeito daquele assunto, a gente já cria um preconceito. Por quê? Porque está indo contra a nossa ideia, contra o que a gente acha que é o certo. E nós criamos regras e ideias pré-concebidas. E sempre que vem alguém com uma outra ideia, a gente já cria o quê? Um preconceito. Então, infelizmente, nessa vida terrena, ainda não podemos nos intitular livres do preconceito. Pode ser que de alguns tipos de preconceitos, alguns de nós já conseguimos lidar. Com preconceito racial, com homofobia, né? Com tantas nomenclaturas que se criou. Pode ser. Mas e os outros? E a nossa moral, né? Tem tantas outras coisas. Então, assim, estamos aqui para lutar contra isso. Então, pode passar a próxima, por favor? O que seria uma definição, né, de preconceito? Uma muito básica que a gente encontra. Designa um julgamento prévio, rígido e negativo sobre o indivíduo ou grupo. Isso, eu acho ele muito fechado, esse conceito de preconceito, né? Eu gosto mais à frente de um outro que eu tenho ali. Comuns à maioria deles, contudo, são as noções de julgamento prévio, desfavorável, efetuando antes de um exame ponderado e completo e mantido rigidamente, mesmo em face de provas que o contradizem. Ou seja, quando eu tenho uma ideia pré-concebida e aquilo já vira uma monoideia, mesmo que tenham provas que contradizem o que eu acho, eu não acredito. Não é? Essa definição é de Alt-White, 1996. No próximo, tem uma definição que alguns psicólogos falam que eu gosto mais. Então, dizem alguns psicólogos que os preconceitos geralmente estão ligados a 3 causas, que ninguém tem, né? A ignorância, a falta de conhecimento sobre determinado assunto, seria essa, né, de ignorar. Sempre acompanhado da teimosia, todos nós estamos livres, né? Ninguém é teimoso. Não, só o meu marido, eu não sou. É o meu filho, eu não sou teimosa. Sempre o outro, né? Mais fácil jogar para o outro. O medo do que é desconhecido, né? No caso, ele coloca ali tuberculose, a AIDS, a lepra, pode gerar preconceito porque você não conhece. Então, o medo do que é desconhecido. E o orgulho, esse, né?
chaga da humanidade, segundo Allan Kardec, e raiz de todos os males. Como sempre, o orgulho está no meio de tudo. É ele o carro-chefe das nossas mazelas espirituais e morais. Então, todos estamos ainda carregados de preconceito, né? Porque temos muito essas três causas que os psicólogos definem, né? A ignorância, o medo e o orgulho. Né? Ali embaixo só uma figurinha para a gente... Tem várias figuras na internet, muito interessante, né? O único modo de diferenciar alguém é assim. O resto é preconceito. Não é? Todos nós... Eu tenho a fisioterapeuta da minha filha, uma pessoa maravilhosa, que fala muito que ela dá aula em pós-graduações. Então, quando ela vai falar que todos nós somos deficientes... As pessoas criam uma certa repulsa, né? Mas por quê? Vocês acham que deficiente é só quem não tem um braço, ou quem tem paralisia, ou quem usa óculos é o quê? Deficiente visual, não é? Vocês já pararam para pensar? Quem tem uma vértebra maior do que a outra, não é deficiente? Quem tem um dedo mais curto que o outro, quem tem uma sobrancelha mais alta que a outra, quem tem um olho menor do que o outro, não é deficiente? Então, quem que é perfeito aqui? Acho que ninguém. Até porque já estaríamos em outro mundo, né? Se não fôssemos todos deficientes. Essa é a palavra. Alguns cognitivos, outros físicos, e assim vai. Mas todos somos deficientes. Pode engolir essa palavra. Não é fácil, mas pode engolir. Todos somos deficientes. Uma palavra pesada, carregada, mas que todos nós a temos, defeitos. Não é? Pode passar o próximo, por favor. Então, pesquisando, eu encontrei esses nomes todos aí, né? E eu cheguei à conclusão que a gente não gosta muito de falar sobre isso nas palestras, mas como a gente acaba sempre falando, porque não tem como a gente não se classificar dentro de um estudo maravilhoso, né? Que são os grupos de inteligência, eu acabei descobrindo que eu sou xenofóbica. Falei, meu Deus do céu. Vocês sabem o que é xenofobia? Não? Vamos ver quem mais é xenofóbico aqui. O que seria xenofobia? Alguém faz ideia? É o medo natural. Fobia, aversão, que o ser humano normalmente tem ao que é diferente para esse indivíduo. Ou seja, é também um distúrbio psiquiátrico ou medo excessivo e descontrolado ao desconhecido ou diferente. Quem será que é desse grupo de inteligência? Os legalistas, né? Nossa cidade. Medo do que é diferente. Tudo que é diferente a gente tem medo, porque a gente gosta das tradição, da regra, né? Falei, meu Deus do céu, já tem um bem grandão aí, né? E aí tem todos esses outros aí, se vocês quiserem pesquisar, né? Racial, etnocentrismo, sexismo, machismo ou feminismo, preconceito linguístico, homofobia, que todo mundo acho que já ouviu falar, né? Bem, heteroxismo, xenofobia que eu falei para vocês, chauvinismo, preconceito social, estereótipo, mas tem muito bom ali embaixo, que inclusive o nosso amigo, quando esteve aqui, Alamar, falou muito sobre isso, né? Que é o preconceito religioso. Não, e não das outras religiões para conosco, espíritas, não. De espírita para espírita. Preconceito, essa é a palavra. Porque se não sabe o que acontece, não sabe como é que eu vou falar de uma coisa que eu não sei? Como é que eu vou criticar alguém que eu não conheço? E é o que acontece, vocês sabem muito bem. Ah, não, mas deve ser daquele evangélico, ou daquele, né, que somos os demônios para eles. Não, não. É de espíritas mesmo as críticas. A gente tem pena dessas pessoas, né? Porque eu acho que não leram muito o livro dos espíritos, enfim. Né? Pode deixar mesmo. Obrigada. Porque se eu estou falando de uma coisa que eu desconheço, as pessoas nem vêm até aqui ou nem veem pela internet o nosso trabalho e já estão falando, se melindrando, enfim, nem vamos muito entrar no caso que não é o tema da palestra, e é também ao mesmo tempo, né?
Mas é o que sofremos muito. Porque somos espíritas? Não, que eu falei. Né? Das próprias casas espíritas, sim. Aqui nessa cidade. Porque são preconceituosos. Porque se alguma viesse aqui e assistisse a nossa palestra e visse que a gente segue o que Kardec falou, né? Segue a doutrina espírita, segue o que Divaldo fala nas suas palestras, não ia ficar falando por aí o que fala. Mas nem conhecem o nosso trabalho. Como é que eu não consigo entender como é que uma pessoa fala de uma coisa que ela não conhece? Muito fácil criticar, né? Muito fácil. Mas enfim, a gente ora por esses irmãos, que é o que Jesus nos falou, né? Que se lhe bater a face esquerda, dai a outra face, perdoar 70 vezes 7 perdões por dia. Não é fácil, porque a gente é humano ainda, está cheio de erros, mas a gente tenta. Tenta, não é fácil, falo por mim, pelo meu dia a dia, pelo meu trabalho, pelas situações pelo que a gente passa, não é fácil. Então, vocês entenderam a diferença ali? Estão vendo que são esqueletos diferentes, né? Cérebros maiores, menores, né? O branco, o negro, o homossexual, o gay, né? O hétero, o católico, o espírita, até o espírita está ali no meio, ó, o judeu. Todo mundo diferente por dentro, né? Por isso que tem que existir raças, credos, né? E haver essas diferenças, né? Porque todo mundo diferente. Eu não sei, eu não vi nenhuma diferença ali. Um deve ter o pé um pouquinho menor que o outro, um deve ter o quadril um pouquinho mais... Isso sim, agora em questão de ossos e sangue e órgãos, acho que está todo mundo igual ali na foto, não é? Pode passar a próxima. Então, o religioso, eu gostei muito dessas duas frases que eu peguei de uma palestra, né? Porque quando a gente pega alguma coisa de alguém, a gente tem que citar, né? Que foi do Sérgio Biagi Gregório. Tem uma palestra na internet sobre preconceito. E eu gostei muito dessas duas questões aí. O religioso está aberto a qualquer tipo de experiência, o que tem uma religião apenas aos seus dogmas. A verdade não é monopólio de uma religião, de uma instituição. Ela pertence ao patrimônio comum das inteligências. Então, ninguém tem a verdade absoluta. Ninguém. Se achar que tem, já está sendo preconceituoso. Não é? Ela faz parte da massa, ela faz parte do patrimônio, de todas as inteligências juntas. Por isso que quando perguntaram a Divaldo, qual vai ser a religião do futuro, né? O espírita, né? Todo bobo, achando que ele ia falar o espírita, né? O espiritismo. O que ele fala? Quem que já ouviu? O amor, porque não haverá religiões no futuro, não é? Ou Jesus falou que é só o cristianismo que salva, ou só o espiritismo que salva, ou só... O que salva? O amor, que cobre a multidão de pecados. Quando a gente chega lá em cima, no mundo espiritual, eles não pedem para você a carteirinha, né? Ou o dízimo da igreja católica, ou da protestante, ou o carnezinho aqui da instituição espírita para ver quem é que vai ser salvo ou não. Eles vão ver, sim, quais foram as suas obras, quais foram as suas atitudes, né? Para ver para onde a gente vai. Aí é que todo mundo se preocupa, né? Ai, meu Deus, será que eu vou ser auxiliado e vou para uma colônia espiritual? Ou vou ficar um tempinho no umbral ainda, resgatando algumas coisas, né? Não sei, vamos ver. Depois, quando a gente desencarnar, a gente combina um lugarzinho lá na colônia para conversar. Né? Mas que vai ser igual para todo mundo, vai ser. É a única coisa que todo mundo tem certeza, né? De que um dia iremos desencarnar. E dali para frente, aí que a gente vai ver quem falou a verdade, quem tinha razão, quem não tinha. Mas cada um tem que fazer conforme a sua
consciência, né? Acreditar e não seguir ideias pré-concebidas, que é a pior coisa do preconceito. Você nem analisa o que estão te trazendo e, não, mas foi meu avô que falou assim, né? Então eu vou seguir. A questão de tradição, de credo, de crer naquilo que você nem sabe se é certo, se é errado. Você nem foi ler, nem foi pesquisar, nem foi ver, não é? Acho assim, que antigamente ainda a gente até poderia admitir, né? Na época dos nossos avós, era tudo ainda muito precário, né? Tudo era realmente como a mãe passava, como o pai passava e tinha que ser assim. Tudo, né? A mulher, a questão da mulher como criadora, somente ela, dos filhos, né? O marido como a pessoa que sustenta o lar, enfim, era assim. A mulher e todo mundo não saía. Agora hoje, no mundo de hoje, que a gente vê e a gente pesquisa e a gente sabe de tudo pela internet, com todas não só pela internet, mas com todas as informações que a gente tem, tudo isso, eu vejo que realmente é uma doença da alma, o preconceito. Principalmente, estou falando daquele preconceito que todo mundo vê, né? Que é o racial, o da questão da deficiência física ou cognitiva, a questão da homofobia, né? Das pessoas que têm repulsa por pessoas que são homossexuais, vão voltar como homossexuais na próxima encarnação. O que é o homossexual hoje? Vocês já leram em livros espíritas o que acontece? É o caso dessa psicografia, ela poderia ter uma forte tendência a ser uma homossexual, porque essa questão do homem estava tão forte ainda no espírito, né, do João, que iria voltar como mulher, que ele não conseguiria vencer. Porque era muito forte ainda essa condição de homem, do espírito dele como homem da última encarnação. E poderia vir a se tornar um homossexual. Uma homossexual, né? No caso, ela voltou como mulher. Doutrina espírita é lógica, tudo tem uma explicação. Agora, você frequentando uma casa espírita, sabendo de tudo o que foi nos dito, nos passado, no livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, em tudo isso, ainda ter isso dentro de você, então, olha, procure algum lugar para se tratar. Que seja no passe, que seja uma conversa fraterna, porque realmente isso deve ser uma coisa mais forte que você. Porque mesmo você escutando tudo isso, lendo, estudando, não consegue admitir, é porque daí já é uma questão muito forte que você precisa trabalhar. E sozinho você não vai dar conta. Você não vai. Você precisa de ajuda. Para isso que a gente está aqui. Entendeu? Porque a gente não consegue pensar que vendo tudo que a gente vê, escutando, lendo tudo que a gente lê, ainda não consiga admitir que aquilo, não, poxa vida, é verdade. Tem um fundamento, tem razão. Não, aí a gente precisa de ajuda. Porque isso deve ter sido de outras vidas, às vezes, não é? Isso vem muito forte, que é difícil você vencer. Então, diferente é o seu preconceito. Isso que é diferente. Porque todos nós somos diferentes, né? Pode passar a próxima, por favor. Então, o Espiritismo, o que ele nos traz? Ele aniquila qualquer forma de preconceito através de seguros e comprovados esclarecimentos. É só a gente pegar lá o Livro dos Espíritos, tem algumas citações aí, né? Primeira questão, é só abrir. Questão número 1. Deus é inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Se ele é inteligência suprema e ele é de onde todos nós viemos, quem nos criou, por que ele vai criar um melhor, outro pior? Por que ele vai
criar pessoas, né? Não, todos nós fomos criados iguais, puros e ignorantes, não é? Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Os espíritos, nós fomos todos criados simples e ignorantes, isto é, sem saber. Então todo mundo começou na mesma estrada, na nossa caminhada. Por que ele vai fazer diferença? Ah não, vou criar aquele lá mais bonitinho, aquele lá mais feinho, aquele lá com uma orelha maior, aquele lá com uma orelha... Não, ele criou todo mundo igual. Né? Todos temos o mesmo destino, a felicidade absoluta, através da conquista da perfeição relativa. Nunca seremos iguais ao nosso Criador, alcançada paulatinamente nas diversas encarnações, todos com as mesmas oportunidades de aprendizado e progresso. Reencarnaremos seguindo o planejamento prévio visando resgatar erros pretéritos, ultrapassar provas perdidas e realizar as missões, ainda pequenas, que nos cabem, lá na questão 132, onde fala do objetivo da encarnação. Então, não vem botar a culpa em Deus porque está acontecendo isso com você. Porque todo mundo teve a mesma oportunidade, o mesmo aprendizado e a questão de progredir. Mas nós, fizemos escolhas em determinadas encarnações que acarretam o que cada um de nós passa hoje. E não Deus. Deus, por que fizesse isso comigo? Até em Deus a gente quer jogar culpa sempre. Joga a culpa em cima de você. Ai, por que eu fiz isso comigo? Aí fica melhor. Né? Quando vier, de repente, aquela doença que a gente não estava esperando. Alguma coisa a gente fez, a gente tem que buscar dentro da gente. E não jogar a culpa em Deus. Não é? Então, desse modo, em cada encarnação vivenciamos determinadas situações, financeira, social, física, familiar, exatamente as que nos são necessárias ao aprendizado e à evolução. Deus ama todos os seus filhos igualmente, sem protecionismo, nada de anjos ou de demônios. Não é? Então, a doutrina espírita nos traz isso claramente, que é muito fácil a gente ir lá no Livro dos Espíritos e ver, tem a lei da igualdade que fala que todos nós somos irmãos, somos iguais, indiferente de cor, de raça, de qualquer coisa. O que importa é o que está dentro, o que importa são as nossas intenções, as nossas atitudes, a nossa vontade de melhorar, que não somos perfeitos, como eu já falei, não somos, mas é o nosso esforço em buscar encaminhar para a perfeição, que um dia todos nós chegaremos lá. 2.000 anos na frente do outro? Sim. Né? Assim como existem seres que povoaram a Terra que já estão em planetas superiores à Terra. Porque ele é o protegidinho de Deus? Não. Não tem protecionismo. É porque ele seguiu caminhos melhores, de repente, do que nós seguimos em outras vidas. Tudo é uma questão de esforço, de mérito. Vamos colher o que plantamos. Eu sempre falo isso. Não só aqui, eu falo para as meninas com quem eu trabalho, falo para todo mundo, porque é uma coisa óbvia, não tem escapatória. Não é? Se você planta espinho, não acha que você vai colher carambola ou acerola, não. Não é? Pode passar a seguinte. Achei essa frase no meio dos textos que eu tirei. E é muito interessante, né? Porque é de um espírito que vem aí psicografando nas últimas sessões. E ele fala justamente sobre esse preconceito que eu falei anteriormente, né? De todas as forças que oprimem o espiritismo, a que mais o tem prejudicado é a força do preconceito. A força do preconceito, para muitos, tem mais poder que a verdade. É este um dos motivos que impede a marcha ascensional do espiritismo entre nós. Caibar Schutel, no livro Os Fatos Espíritas e as Forças X, em 1926, esse livro. Achei super interessante, né? Vem bem de encontro ao que a gente falou
antes, ele mesmo colocando aí em um livro, né? Que o entrave maior, né, é o que impede essa marcha que o Espiritismo já poderia estar mais adiante do que está hoje. Mas somos nós mesmos que impedimos o Espiritismo de, né, com as nossas picuinhas, com os nossos milindres, com os nossos achismos e com os nossos preconceitos. O slide seguinte, para a gente ir encerrando, essa música, achei ela muito bonita, né? E vem realmente de encontro com o que a gente estava falando, né? Então, vamos construir uma ponte em nós. Vamos construir para ligar o seu coração ao meu, com o amor que existe em nós. Todo mundo conhece essa música, né? Ela é bem antiga já e famosa, né? Então, que possamos ser pontes. Isso a gente fala muitas vezes aqui, vocês já devem ter escutado de muitos palestrantes, né? Por que possamos ser pontes? Porque que através de nós que possam as pessoas evoluir, aprender, né? E nós junto, é claro, cada vez que a gente está aqui na frente, não para dar uma palestra, né? Esse tema é muito, já dá medo quando fala, né? Mas para ter essa conversa que a gente está tendo, a gente também aprende junto. Então, que cada um de nós possa ser uma ponte para levar, né, as pessoas que estão um pouquinho piores do que a gente a algum lugar. Que seja de melhorar, que seja de sair de uma depressão, muitas vezes causada ela por um preconceito, não é? Quantos adolescentes hoje já passam por processos depressivos devido ao bullying, né, que ficou tão comentado, essa palavra está tão em alta, né? Porque até mesmo entre as crianças já existe. Mas por quê? Se elas são tão inocentes, sim, são espíritos que já foram espíritos adultos, sabemos, não são só crianças inocentes, né, como a gente olha uma criança de 3, 4 anos. Mas a gente tem que parar para pensar, opa, se uma criança fala uma coisa dessa é porque de algum lugar ela ouviu, de algum lugar veio, e normalmente é da casa dela, né? Então, para encerrar, eu vou contar uma historinha para vocês, que é uma história real, e que aconteceu num voo da British Airways, não sei, não falo muito bem inglês, né? Entre Joanesburgo, na África, e Londres, na Inglaterra. Uma senhora branca, de uns 50 anos, senta-se ao lado de um negro. Visivelmente perturbada, essa é a palavra correta que acharam, perturbada mesmo, não existe palavra melhor. Ela chama a comissária de bordo e fala, qual é o problema? Pergunta a moça, né? Mas você não está vendo? Responde ela já com uma certa grosseria. Você me colocou do lado de um negro? Eu não consigo ficar ao lado de gente dessa classe. Quero que você me dê outro assento. Por favor, acalme-se. Quase todos os lugares desse voo estão tomados. Vou ver se há algum lugar disponível, falou a comissária para a senhora. A comissária se afasta e volta alguns minutos depois. E a senhora, como eu suspeitava, não há nenhum lugar vago na classe econômica. Conversei com o comandante e ele me confirmou que também não há nenhum lugar na classe executiva. Entretanto, ainda temos um assento na primeira classe. Antes que a senhora pudesse fazer qualquer comentário ou esboçar um gesto, a comissária continuou. É totalmente inédito o fato da companhia conceder um assento da primeira classe a alguém da classe econômica. Contudo, dadas as circunstâncias, o comandante considerou que seria verdadeiramente vergonhoso alguém ser obrigado a se sentar ao lado de uma pessoa intratável. E dirigindo-se ao senhor negro, que até aquele momento ficara sempre calado, ouvindo as agressões da senhora, que parecia tão distinta, a comissária complementou. Senhor,
se for da sua vontade, faça o favor de apanhar os seus pertences e me acompanhar. Eu o encaminharei para um assento na primeira classe, que esta é a sua espera. E todos os passageiros ao redor, que acompanhavam a cena, muito chocados, levantaram-se e bateram palmas. Não é? Vocês também acharam que era para ela o assento, né? Eu não imagino o que, principalmente esse preconceito racial, deva machucar. Eu sei que vou passar por algum tipo de preconceito, ainda não passei, mas sei que vou encontrar essas pessoas pela minha vida, pelo meu caminho, junto com a Maria Cecília, enfim. Ainda não. Muito pelo contrário, assim. É incrível o poder de chamar a atenção e ser paparicada que ela tem, né? Pelo contrário, assim. Já havia um preconceito dentro de mim, achando que isso não aconteceria. Acho que estou, assim, sendo fortalecida para, quando chegar a hora, eu conseguir bater de frente, né? Com isso. Tenho certeza que ainda vai acontecer, infelizmente, nos dias de hoje, mas vai. Mas, com certeza, a gente já vai estar muito forte, muito preparado para passar por isso, né? E para, com certeza, tirar uma lição de tudo o que acontece na nossa vida. E engraçado que no ano passado o Fernando colocou uma palestra para mim em março, que foi sobre os filhos especiais, né? E agora em março, e ele nem sabia, né, que em março a gente, pode passar o próximo slide, a gente comemora o Dia Internacional da Síndrome de Down, dia 21 de março. E aí ele coloca essa palestra sobre o preconceito, e ele nem sabe, ele nem está atento, né, que dia 21 de março é Dia Internacional da Síndrome de Down, mas ele sempre consegue, intuitivamente, com certeza, né, como no ano passado, dar uma palestra que a gente consiga falar sobre algo relacionado a esse aprendizado que a gente está tendo na nossa vida, que por enquanto está sendo maravilhoso. Agradeço todos os dias pela Maria Cecília e por ela, por enquanto, ser tão normal como ela é. Graças a Papai do Céu. Obrigada a todos vocês e que tenhamos uma boa semana.